E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Ralph e hoje eu vou resolver com vocês uma prova do Sebrasp de inglês. É como eu sempre digo, quando a gente está estudando para algum concurso ou para um vestibular, tão importante quanto estudar o conteúdo, talvez até mais importante, é saber resolver questões. Eu acho, inclusive, que o melhor é sempre começar resolvendo questões e a partir daí ver exatamente quais são os pontos que a gente precisa melhorar e aí sim partir para o estudo da matéria em si. Essa prova aqui foi aplicada no CACD, que é o concurso de admissão para a carreira diplomática. Eu volta e meia flerto com a ideia, penso na ideia de fazer esse concurso e é por isso, que eu comecei a resolver provas anteriores. Então eu pensei, já que eu tenho formação na área, eu sou professora de inglês já há mais de 10 anos, eu tenho licenciatura em letras português e inglês e eu tenho mestrado e doutorado na área. Então eu pensei assim, já que eu estou estudando como resolver essas questões por conta, talvez eu possa resolver essas questões e disponibilizar para ajudar outras pessoas aí que também estão estudando para essa prova. Então, sem mais delongas, vamos começar a resolver essa prova. Vamos então para a questão número 34. A questão número 34 é sobre o texto 1. Eu acho imprescindível ler o texto na íntegra. Por isso eu vou ler ele com você. Se caso você já tiver lido o texto na íntegra, pode aí pular alguns segundos. Despite the tricky and life-threatening relationship between Paleolithic humans and the megafauna that comprised so much of their environment, 20th century scholars tended to claim cave art as evidence of an unalloyed triumph for our species. It was a great spiritual symbol of a time when man had just emerged from a purely zoological existence, when instead of being dominated by animals, he began to dominate them. But the childlike and highly stylized stick figures found in caves do not radiate triumph. By the standards of our own time, they are excessively self-effacing and, compared to the animals portrayed around them, pathetically weak. While 20th century archaeologists tended to solemnize prehistoric art as magical, religious, or shamanic, today's more secular viewers sometimes detect a vein of sheer silliness. India's Mesolithic rock art portrays few human stick figures. Those that are portrayed have been described by modern viewers as comical, animalized, and grotesque. As Judith Thurman wrote about the artists, despite their penchant for naturalism, rarely did they choose to depict human beings, and then did so with a crudeness that smacks of mockery. But who are they mocking other than themselves and, by extension, their distant descendants, ourselves? Of course, our reactions to Paleolithic art may bear no connection to the intentions or feelings of the artists. Yet, there are reasons to believe that Paleolithic people had a sense of humor not all that dissimilar from our own. Então, vamos lá resolver a questão 34. Based on text 1, judge whether the following statements are right or wrong. Então, vamos ver se a primeira alternativa está certa ou errada. Número 1. The text stresses the difference between the opinions of cave artists and of modern art scholars in terms of the concept of the artistic genius. Essa afirmativa, ela está errada. Por quê? Porque o texto não é sobre isso. A questão fala de opinions of cave artists, no caso, a alternativa fala de opinions of cave artists. Isso é uma coisa meio absurda, porque a gente não tem como saber a opinião dos artistas das cavernas. Então aqui a gente já consegue marcar a alternativa como errada. Número 2. The author sides with those who take cave art to be a great spiritual symbol, as stated in the first paragraph. Essa aqui também vai estar errada, porque a afirmativa diz que o autor apoia aqueles que dizem que a arte das cavernas são um grande símbolo espiritual. E, na verdade, não. Essa é a opinião de acadêmicos do século XX. E o autor apenas menciona essa opinião. Ele não defende essa opinião ao longo do texto. Logo, essa alternativa é errada. Alternativa número 3. The text suggests that 20th century scholars had an erroneous perspective on how cave art should be viewed.
Essa alternativa aqui está certa, porque essa alternativa ela afirma que os acadêmicos do século XX teriam uma visão errônea sobre arte em cavernas. E essa alternativa está certa porque a gente encontra embasamento na primeira parte do segundo parágrafo. Vamos voltar lá no segundo parágrafo para ler. Estamos aqui, ó. While 20th century archaeologists tended to solemnize prehistoric art as magical, religious, or shamanic, today's more secular viewers sometimes detect a vein of sheer silliness. Então aqui, né, a gente tem embasamento para dizer, então, que a número 3 está certa. Número 4. The author concludes that cave artists depicted humans as weak to show the preponderance megafauna had in those days. Essa alternativa diz que o autor conclui o texto dizendo que os artistas das cavernas retratavam humanos como fracos para mostrar uma preponderância da fauna. E na verdade não. A conclusão do texto, ali no último parágrafo, vai falar de um possível senso de humor desses artistas do Paleolítico. Vamos reler ali o último parágrafo. But who are they mocking, other than themselves and by extension their distant descendants ourselves? Of course, our reactions to Paleolithic art may bear no connection to the intentions or feelings of the artists. Yet there are reasons to believe that Paleolithic people had a sense of humor not all that dissimilar from our own. Então, esta aqui também está errada. E aqui, então, conforme o gabarito, nós temos, então, número 1 errada, número 2 errada, número 3 certa e número 4 errada, pelos motivos que eu expliquei para vocês. Vocês podem ver que eu primeiro li o texto na íntegra. Se antes de ler o texto na íntegra você já quiser espichar o olho e fazer, assim, um skimming, né? Skimming é aquela leitura por cima que a gente faz das afirmativas, é interessante, tá? Mas eu não abriria a mão de ler o texto na íntegra. Eu sei que o tempo da prova ele é curto, mas, gente, dá tempo sim de a gente ler o texto na íntegra. Aqui eu estou lendo devagar, porque eu estou lendo em voz alta, eu estou indo, né, devagar para poder explicar por que essas afirmativas estão certas ou erradas. Mas na hora da prova, com certeza a gente faz uma leitura mais rápida. Mas eu enfatizo como é importante a gente ler na íntegra e, além disso, sempre voltar no texto. Vocês puderam ver, né, que aqui eu sempre voltei no texto, né, para poder embasar e marcar com segurança a alternativa como certa ou como errada. Questão 35 ainda é sobre o texto 1. Judge whether the following items about text 1 are right, C or wrong. E. Número 1. In the last sentence of the text, inserting a comma immediately after the first occurrence of that would make the sentence grammatically incorrect. Nesse tipo de questão, eu sugiro sempre voltar no texto, reler o trecho e fazer a alteração e reler novamente. Então, vamos lá. Vamos reler o trecho. The last, e é bom destacar aqui, last sentence of the text. Yet there are reasons to believe that Paleolithic people had a sense of humor not all that dissimilar from our own. Yet, então, vamos ver como é que tá a frase original. Yet there are reasons to believe that Paleolithic people had a sense of humor not all that dissimilar from our own. Ok, então vamos voltar lá e ver exatamente como é que é a alteração que está pedindo. Inserting a comma, inserir uma vírgula immediately after the first occurrence of that. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, a primeira ocorrência de that. Tem que cuidar porque aqui, ó, tem uma segunda ocorrência. Se vocês colocarem a vírgula depois desse segundo that aqui, aí vai dar problema, tá? Então, tem que ter essa atenção. Então, vamos lá colocar a vírgula. Aqui, vírgula colocada depois do primeiro that. Yet there are reasons to believe that Paleolithic people had a sense of humor not all that dissimilar from our own. Olha, colocando a vírgula aqui, não deu para perceber uma diferença de significado, né? Isso podia acontecer se fosse uma explicativa ou uma restritiva. Não é o caso aqui.
né, ou pelo menos aquilo que em português a gente chama de restritiva e explicativa, né, mas isso eu falo quando a gente vai resolvendo uma questão de português. Mas então tá, in the last sentence of text, inserting a comma immediately after the first of course of that would make the sentence grammatically incorrect. Não faz a frase ser gramaticalmente incorreta e também não muda o sentido, não é isso que tá perguntando, né, mas a gente já fala. Então, esta aqui, vamos marcar errada, tá? Errada é a resposta. Afirmação número 2 da questão 35. In the expressions unalloyed triumph, first sentence of the text, and sheer silliness, first sentence of the second paragraph, the adjectives unalloyed and sheer convey similar meanings. Vamos supor aqui que você não saiba o que essas palavras significam, no caso, unalloyed e sheer. Vamos voltar no texto e analisar essas duas frases. Então, vamos lá na primeira frase do texto. Despite the tricky and life-threatening relationship between Paleolithic humans and the megafauna that comprise so much of their environment, 20th century scholars tended to claim cave art as evidence of an unalloyed triumph for our species. Ok. E agora, sheer silliness, first sentence of the second paragraph. First sentence of the second paragraph. While 20th century archaeologists tended to solemnize prehistoric art as magical, religious, or shamanic, today's more secular viewers sometimes detect a vein of sheer silliness. Olhando assim, supondo, né, que a gente não sabe o que essas palavras significam, parece que são adjetivos, né, que estão enfatizando esses substantivos dessas frases, não são? Eu acho que parece. Eu acho que mesmo que você não souber, você também pode chegar a essa conclusão. A afirmativa vai falar aqui em similar meanings, né? Significados similares. Similares não são idênticos. Se eu não soubesse o significado dessas palavras, eu chutaria que essa afirmativa está certa. E eu acertaria, né? Porque a alternativa está correta. Se você não sabe exatamente o que é, sheer quer dizer algo absoluto, algo puro, tá? E assim, aqui no unalloyed, eu gosto de enfatizar que esse un é um sufixo que quer dizer negação, tá? Por exemplo, assim, se eu tenho a palavra aqui, unholy, quer dizer que é algo que é profano, né? Algo que não é santo. E perdão pela minha letra aqui, eu faltei a disciplina de caligrafia de professor. Ou então a palavra unsolved, né? Algo não resolvido. Esse un aqui, então, ele sempre vai ser um prefixo que vai negar o que vem depois, ok? E nesse unalloyed aqui não é diferente. Alloyed quer dizer algo que tem liga, né? Assim, quando se refere a uma liga metálica, por exemplo, uma liga de ferro ou, por exemplo, assim, liga de ferro com ouro, por exemplo, né? Que é uma liga de dois metais diferentes. Como eu tenho esse prefixo an na frente, eu acho que antes eu usei a palavra sufixo, perdão, né? Esse prefixo, né? Prefixo vai antes e sufixo vai no final. Ou seja, né? Se eu tenho esse an antes, quer dizer unalloyed, quer dizer algo que não tem liga com nada, ou seja, é puro. Tá? Então, sim, eles são palavras que a gente pode ver, né, que sheer e unalloyed, nesse contexto aqui, são palavras que a gente até pode dizer, de certa forma, que são sinônimos. E sim, nesse contexto aqui, elas têm esse significado parecido conforme a alternativa 2, tá? Então, é por isso que ela está correta. Mas, se você não soubesse o que é unalloyed, porque é uma palavra de um vocabulário bastante específico, ainda assim daria para a gente conseguir resolver essa questão sabendo o contexto em que as duas estão, ok? Alternativa número 3. The last sentence of the second paragraph. Então, vamos destacar a última frase do segundo parágrafo. Vamos destacar aqui. As Judith Thurman wrote about the artists,
Despite their penchant for naturalism, rarely did they choose to depict human beings, and then did so with a crudeness that smacks of mockery. Temos para alternativa, the last sentence of the second paragraph could be rewritten, maintaining its original meaning and correctness. Então, né, tem que manter o sentido original e tem que ser gramaticalmente correto. Essa. E aí, né, vai dar uma proposta de reescrita. Accordingly, Judith Thurman has already written that cave artists, notwithstanding their respect for naturalistic portraits, have an aversion to painting human beings with traces of crudeness, which suggests mockery. Eu sempre acho essas questões bastante difíceis, tá? Porque elas demandam muita atenção da gente. Então, aqui, o que aponto, tá? Como que eu resolveria essa questão? A gente pode observar aqui que tem a palavra aversion, ok? Sendo que no texto tem a palavra rarely. Eu acho que aqui aversion é diferente de rarely, né? Tu ter aversão a algo não é algo, né, que é feito raramente. Na minha opinião, isso são coisas diferentes. E aqui está pedindo, né, o sentido original. Tem que manter esse sentido original que está no texto. E na minha opinião, essa número 3 não está mantendo. Então, eu marcaria como errada e essa é a resposta correta de acordo com o gabarito oficial. Se você tem uma opinião diferente, se você teria alguma outra maneira de resolver essa alternativa, deixa aqui nos comentários que eu tenho interesse em saber, tá? Alternativa número 4. By stating that the human figures in cave art are self-effacing, last sentence of the first paragraph, the author means that humans were virtually absent characters in cave paintings. Então, vamos lá ao last sentence of first paragraph. Vamos destacar a última frase do primeiro parágrafo. By the standards of our own time, they are excessively self-effacing and compared to the animals portrayed around them, but pathetically weak. Então, assim, essa alternativa está dizendo, né, que esse self-effacing quer dizer que esses humanos, eles eram absent, ou seja, né, que eles eram ausentes nessas pinturas de caverna. Assim, gente, self-efface seria um autoapagamento. Porém, se vocês olharem o contexto todo, aqui vai dizer excessively self-effacing, tá? E by the standards of our own time. Ou seja, né, eles faziam esse autoapagamento para os nossos padrões de hoje e também comparados aos animais que eram, né, retratados. Então, assim, gente, isso não quer dizer tudo, é para os nossos padrões de hoje eles tinham esse autoapagamento, mas isso não quer dizer absent, ausente. Então, essa aqui eu marcaria também como errada. E estaria correto, porque esse é o gabarito oficial. Então, nós teríamos, né, a primeira da 35, número 1 errada, número 2 certa, número 3 errada e número 4 errada, pelos motivos que eu expliquei até aqui. Então, vamos resolver a questão 36, que se refere ao texto 2. E vamos começar, então, lendo o texto 2. This book wants to show the newcomer the lie of the land without confusing him with details. In writing it, I thought first and foremost of readers in their teens. But I have never believed that books for young people should differ from books for adults, except for the fact that they must reckon with the most exacting class of critics who are quick to detect and resent any trace of pretentious jargon or bogus sentiment. I know from experience that these are the vices which may render people suspicious of all writings. I have striven to use plain language even at the risk of sounding casual or unprofessional.
I hope that no reader will attribute my decision to get along with a minimum of the art historian's conventional terms to any desire on my part of talking down to him. Apart from this decision, I have tried to follow a number of more specific self-imposed rules, such as limiting myself to real works of art and cutting out anything which might merely be interesting as a specimen of taste or fashion. This decision entailed a considerable sacrifice of literary effects. Praise is so much duller than criticism, and the inclusion of some amusing monstrosities might have offered some light relief. Thus, while I do not claim that all the works illustrated represent the highest standard of perfection, I did make an effort not to include anything which I considered to be without a peculiar merit of its own. A second rule also demanded a little self-denial. I vowed to resist any temptation to be original in my selection, lest the well-known masterpieces be crowded out by my own personal favorites. This book, after all, is not intended merely as an anthology of beautiful things. It is meant for those who look for bearings in a new field, and for them the familiar appearance of apparently hackneyed examples may serve as welcome landmarks. One more rule I have followed. When in doubt, I have always preferred to discuss a work which I had seen in the original rather than one I knew only from photographs. I should have liked to make this an absolute rule, but I did not want the reader to be penalized by the accidents of travel restrictions which sometimes dog the life of the art lover. Questão 36. Considering text 2, judge whether the following statements are right, C, or wrong, E. Então vamos para a primeira. As used in the third sentence of the first paragraph, the expression most exacting class of critics refers to critics who worry too much about being correct. Vamos então voltar no texto. Terceira frase do primeiro parágrafo. Então temos aqui a primeira frase, in writing, nós temos a segunda e temos aqui but I have, nós temos a terceira. Ok, terceira frase do terceiro parágrafo. Então, está se referindo à expressão most exacting class of critics. E está dizendo que se refere a críticos, né, que se preocupam muito em estarem corretos. Voltando no texto, a gente consegue facilmente perceber que essa alternativa está errada, porque, na verdade, essa expressão está se referindo aqui, ó, a books for young people, ou seja, né, livros para pessoas jovens. Então, esta aqui nós vamos marcar errada e de acordo com o gabarito oficial, nós estamos certos. A afirmativa número 2, ela se refere praticamente ao mesmo trecho. In the fragment most exacting class of critics, critics who are quick to, third sentence of the first paragraph, omitting the second occurrence of the word critics would maintain the grammar correctness of the sentence. Então, vamos voltar lá no texto para reler. Então, aqui, né, estão as duas ocorrências da palavra critics. But I have never believed that books for young people should differ from books for adults except for the fact that they must reckon with the most exacting class of critics. Critics who are... Ok, e o que a questão está pedindo mesmo? Que a gente deveria omitir a segunda, né? Então, vamos ver se altera alguma coisa omitindo esta segunda. But I have never believed that books for young people should differ from books for adults, except for the fact that they must reckon with the most exacting class of critics who are quick to... Não vai mudar nada, porque esse who, ele já está retomando, né? Então, a gente pode com tranquilo afirmar que essa aqui está certa. Afirmativa número 3. By stating that he wants to show the reader the lie of the land, first sentence of the text, the author means that he wants to inform the reader of the rules he followed in writing the book. Então, vamos lá, né? A primeira frase do texto. Vamos voltar lá e ver o que diz a primeira frase do texto. This book wants to show the newcomer the lie of the land without confusing him with details. E o que ele está afirmando mesmo? By stating that he wants to show the reader the lie of the land, the author means that he wants to inform the reader of the rules he followed in writing the book. Ele até vai falar ao longo do texto sobre as regras que ele seguiu, né, que ele mesmo se impôs ao escrever o livro, mas o que ele quer dizer naquele início de lá com The Lie of the Land, quer dizer que, na verdade, é que ele está apresentando um livro que é introdutório ao assunto.
Então, esta aqui está errada. Afirmativa número 4. In the fragment, I have never believed that books for young people should differ from books for adults, except for the fact that they must reckon with the most exacting class of critics. Third sentence of the first paragraph, né? De novo, sobre aquele mesmo trecho que a gente já destacou. The referent for the pronoun they is adults. Aqui a gente até pode voltar no texto, mas a gente pode observar que esse they aqui, olha só, ele está aqui, that they must reckon, ele está se referindo, na verdade, à palavra books aqui, né? A gente só volta lá no texto para ter certeza. Então, aqui tá books e aqui, né, tá o they. Então, assim, ele está se referindo a books. Ele não está se referindo a adults. Então, esta aqui está errada. Então, conforme o gabarito oficial, pelas razões que eu expliquei para vocês, a primeira está errada, a segunda está certa, a terceira está errada e a quarta também está errada. Vamos para a questão 37, também sobre o texto 2. Afirmativa número 1. In the last sentence of the text, the word dog has a similar meaning to trouble. Então, vamos voltar lá na última frase do texto. I should have liked to make this an absolute rule, but I did not want the reader to be penalized by the accidents of travel restrictions, which sometimes dog the life of the art lover. Vamos supor, né, que você não saiba o que é a palavra dog. A gente sabe, né, que a palavra dog é uma palavra bem básica do inglês, que é a palavra cachorro, mas aqui ela está sendo usada como um verbo, então ela tem um significado um pouco diferente do que esse sentido comum. Então, assim, aqui está dizendo que esse dog has a similar, e eu chamo atenção para esse similar, não é identical, é similar, meaning to trouble, né? Tem um significado similar a trouble. Vamos ver se a gente, voltando lá, se a gente conseguiria trocar por trouble. Trouble seria, né? Trouble é problema, então aqui seria algo como, né, atrapalhar, digamos assim, ou incomodar de certa forma. By the accidents of travel restrictions, which sometimes trouble the life of the art lover. Mudaria, será muito o significado? Eu acho que não. Então, eu acho que mesmo sem saber o significado de dog como verbo, eu acho que dá para marcar esta aqui como correta, tá? E aí, se você, essa aqui seria um chute assim, direcionado, e você acertaria a questão, porque essa aqui, de acordo com o gabarito oficial, está correta. E, para nível, né, de curiosidade, dog, como verbo, quer dizer, na verdade, perseguir, né? Aqui, nesse sentido, seria, né, que às vezes, né, perseguem a vida, né, da pessoa que gosta de arte. Vamos, então, para a afirmativa número 2. The excerpt, lest the well-known masterpieces be crowded out by my own personal favorites. Essa seria, né, a segunda frase do segundo parágrafo. Vamos destacar lá no texto. I vow to resist any temptation to be original in my selection, lest the well-known masterpieces be crowded out by my personal favorites. Então, destacamos, né, a frase que está nos perguntando. Então, o que a afirmativa está propondo, né? Could be maintaining the coherence and correctness, ou seja, tem que continuar com a mesma coerência, tem que estar, né, gramaticalmente correto. Coherence and correctness of the original correctly replaced with. To avoid leaving the well-known masterpieces out to fill the book with my own personal favorites. Vamos ver se esse to avoid se encaixaria ali naquele trecho que começa com lest. To avoid, bom, gramaticalmente se encaixaria ali sim, né? E o restante iria até o final da frase. Agora vamos ver se tem o mesmo sentido. To avoid leaving the well-known masterpieces out to fill the book with my own personal favorites. Lest the well-known masterpieces be crowded out by my own personal favorites. O significado também é o mesmo, então esta aqui está correta. Pode ver que até aqui a gente não precisou assim entender muito de gramática. O que nos exigiu foi vocabulário, foi um vocabulário mais complexo, mas mesmo assim, mesmo a gente não sabendo o que exatamente essas palavras significavam, a gente conseguiu resolver pelo contexto. Vamos para a terceira afirmativa. It can be correctly concluded from the excerpt, praise is so much duller than criticism, 9th sentence of the first paragraph, that the author wishes to write a book criticizing what he considers monstrosities.
Se a gente reler aquele trecho e, né, partindo do princípio que a gente lê o texto na íntegra, e é para esse tipo de questão aqui que a gente lê o texto na íntegra, a gente consegue ver que isso aqui já está extrapolando o que o texto disse, tá? A gente não consegue interpretar isso aqui somente com o que diz no texto. Vamos voltar lá em cima, né, que seria a nona frase do último parágrafo. Tá aqui, né? Praise is so much duller than criticism, and the inclusion of some amusing monstrosities might have offered some light relief. Não, o que ele está dizendo aqui, né, que adicionar algumas monstruosidades teria sido mais interessante para fins de estilo do livro. Mas isso, assim, em hipótese alguma, quer dizer, né, que o autor deseja escrever um livro criticando o que ele considera monstrosities, né? Que seria, na verdade, escrever um outro livro do que esse que ele está apresentando. Isso já seria extrapolar. Então, essa daqui é errada, tá? E quarta e última alternativa da questão 37. For them, the familiar appearance, third sentence of the second paragraph, them refers to the people the book is meant for, those who look for bearings in a new field. Então, vamos voltar na terceira frase do segundo parágrafo. Segundo parágrafo, terceira frase. Segundo, vamos trocar aqui a cor, né, do destaque. Third sentence of second paragraph. Third sentence. 1, 2 e aqui 3. Essa é a frase na íntegra. This book, after all, is not intended merely as an anthology of beautiful things. It is meant for those who look for bearings in a new field, and for them the familiar appearance of apparently hackneyed examples may serve as welcome landmarks. Então aqui, gente, ele está perguntando, né, sobre o them, aqui, né, them, the familiar appearance. E esse them, a questão afirma que se refere às pessoas a quem o livro é direcionado. Those who look for bearings in a new field. It is meant for those who look for bearings in a new field. And for them, sim, gente. Então, esse them está, sim, se referindo a este trecho aqui. Então, nós podemos marcar com segurança que a alternativa, a assertiva 4 da 37 está correta, está certa, tá? Então, como é que ficou a 37? De acordo com o gabarito oficial, primeira certa, segunda certa, terceira errada e quarta certa, pelas razões que eu acabei de explicar para vocês. Vamos, então, para a questão 38, que se refere ao texto 3. Vamos ler, então, o texto 3. Aside from the difficulties of operating a decidedly multinational staff organization once it is formed, the problem of reconciling the principle of equitable geographical distribution of recruits with that of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity is a formidable one. This delicate task was politically imposed upon the League of Nations Secretary General and is constitutionally required of his counterpart in the United Nations. For better or for worse, recruitment policy cannot be based exclusively upon the criterion of the individual's personal qualifications. In the field of international employment, the relevant irrelevancy is not whom do you know, but where are you from. From a strictly administrative point of view, there is some positive value in securing broad nationality distribution, even at the expense of sheer quality. For some purposes, a slightly incompetent man's nationality may make him more useful than a more expert civil servant of inappropriate nationality. For the most part, however, the charter principle of geographical distribution is a concession to political necessity. It licenses a kind of international spoils system in which states seek to nourish their national self-esteem by securing an adequate quota of international jobs for their citizens. Ironically, perhaps, because it is politically necessary, it is also politically and administratively desirable. What shall it profit an international organization to maintain its administrative purity and lose its own members or their political support? Então vamos para a questão 38, a primeira afirmativa. The author of the text considers that, more than the competence of the applicants or their nationality,
It is their political connections, who they know, that has the greatest impact on their chance of being recruited for international jobs. E aí, voltando no texto, a gente observa que é um pouco diferente, né? Porque aqui fala, in the field of international employment, the irrelevancy is not whom do you know, but where are you from? Então, o importante aqui é where, not who. Então, essa daqui nós vamos marcar como errada. A número 2, essa aqui é uma questão sem vergonha, porque se a gente não tiver bastante atento, a gente erra e eu vou explicar o porquê. Vamos ler primeiro. According to the text, reconciling the principle of equitable geographical distribution of recruits with that of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity was a legal obligation incumbent both on the Secretary-General of the League of the Nations and the Secretary-General of the United Nations. Então, voltando assim lá no texto, aparentemente, e isso tá aqui, né, nesse trecho aqui, e isso tá aqui nesse trecho aqui, aparentemente ela está certa. Mas aí eu chamo a atenção para algo de vocês aqui. Aqui está falando em legal obligation both on the Secretary-General of the League of Nations and the Secretary-General of the United Nations. E voltando no texto, aqui tem uma diferença. Olha só, para um was politically imposed e para o outro constitutionally required of his counterpart. Então, é por este pequeno detalhe, que essa número 2 está errada, ok? Afirmativa número 3. The fragment, even at the expense of sheer quality, last sentence of the second paragraph, could be, without harming the coherence of the text, replaced with, even if this entails the choice of less qualified applicants. Vocês podem voltar no texto e pode ver que sim, dá para trocar, que não vai ter, né, nenhum prejuízo para a coerência do texto. Então, esta aqui está correta. Afirmativa número 4. The excerpt it license a kind of international spoil system could be, without altering the meaning of the sentence, replaced with it spoils the international system. Aqui, essa aqui ela tá errada e eu vou explicar por quê. A palavra spoil, como verbo, conforme tá aqui, ela significa espólio, tá? Como espólio de guerra, the spoils of war. E ela, nesse sentido, ela é sempre usada no plural, tá? E aqui eles pegaram e colocaram a palavra como verbo. Aqui ela é vou deixar um N de noun aqui, tá? Que quer dizer que é um substantivo. Aqui ela tá como verbo e esse S aqui é por causa da terceira pessoa do singular. Então, isso aqui, it spoils the international system, né? Seria algo como isso mina o sistema internacional. Então, assim, tá errado, porque isso aqui seria um sistema de espólio internacional e não tem nada a ver com minar esse sistema internacional, tá? Então, aqui a gente tem que... na verdade, aqui eu coloquei um N de noun porque é nome, né? Mas, na verdade, aqui ela tá como adjetivo, e eu falei substantivo, me perdoem. Mas é que o adjetivo, ele também pode ser considerado um nome, né? Mas, enfim, então, por isso, tá? Porque aqui são palavras diferentes, elas só são escritas da mesma maneira, mas elas têm significados diferentes. Uma se refere a um espólio e a outra é o verbo, né? Minar, ou também a gente, quando se refere a uma criança, to spoil a child, né? Mimar uma criança. Então, aqui, é por isso que esta está errada. Então, de acordo com o gabarito oficial, pelos motivos que eu expliquei para vocês, a primeira está errada, a segunda está errada, a terceira está certa e a quarta está errada. Vamos, então, resolver a questão 39, que se refere ao texto 4. Vamos ler primeiro o texto. In the middle of July, Roger was making his first ministerial speech. I did not need reminding, having drafted enough of them, how much speeches mattered, to parliamentary bosses, to any kind of tycoon. Draft after draft, the search for the supreme, the impossible, the more than Flaubertian perfection, the scrutiny for any phrase that said more than it ought to say, so that each speech at the end was bound by the law of official inexplicitness
to be more purge-like than when it started out in its first draft. I had always hated writing drafts for other people, and nowadays got out of it. To Hector, to Douglas, it was part of the job, which they took with their usual patience, their usual lack of egotism. When a minister crossed out their sharp, clear English and went in for a literary composition of his own, they gave a wintry smile and let it stand. Então, gente, a questão 1 eu não vou resolver porque ela foi anulada de acordo com o gabarito oficial, ok? Número 2. The text suggests that, when their original drafts were modified by a minister, Hector and Douglas would stand up to him and insist on retaining the sharp, clear English of the original. Voltando no texto, então, esse trecho aqui, ele está mais para baixo. Aqui. To Hector, to Douglas, it was part of the job which they took with their usual patience, their usual lack of egotism. When a minister crossed out their sharp, clear English and went in for a literary composition of his own, they gave a wintry smile and let it stand. Wintry smile, né, seria assim um sorriso de inverno, né, o que a gente pode traduzir aí em português para um sorriso amarelo. E let it stand é que eles deixavam, né, deixavam isso se manter. É somente isso, né, ou seja, e aqui a afirmativa está dizendo que eles would stand up. Stand up seria ser contra, se opor, tá? Então, essa número 2 é que ela está dizendo algo ao contrário do que está no texto. Portanto, ela está errada. Número 3. In the first sentence of the text, the verb making is being used with the sense of writing. Então, retornando no texto, diz assim: In the middle of July, Roger was making his first ministerial speech. Essa aqui é uma questão, assim, bem aquilo que a gente chama de pegadinha, de pega-ratão. Porque aqui, se a gente, dependendo como a gente interpreta, a gente poderia pensar que sim, a pessoa, né, tá making, né, tá fazendo o seu discurso, ou seja, ela tá, né, fazendo o rascunho antes. Mas não, esse fazendo aqui tá falando, né, de ler o discurso em voz alta para um público, de, né, proferir esse discurso. Então, portanto, essa daqui está errada. E essa aqui é uma que eu vou confessar para vocês que eu errei a primeira vez que eu fiz. Porque assim, a gente não tem muito contexto de onde vem esse texto. Então, assim, mas depois, né, se tu ler com calma, tu vê que não, né? Aqui esse making, ele tá querendo dizer, né, ler em voz alta, né, proferir. Mas é uma questão bem traiçoeira. Vamos, então, para a questão número 4, da 36. Vamos então para a questão 4 da 39. The narrator of the text considers that the process of rewriting the speech multiple times contributes to its becoming more focused and direct. Então, né, o narrador diz, né, que considera esse processo de reescrita várias vezes contribui para se tornar mais focado e direto. Onde que ele vai falar sobre isso? Ele vai falar disso aqui, ó. Ele vai falar disso aqui, ó. Draft after draft, the search for the supreme, the impossible, the more than Flaubertian perfection, the scrutiny for any phrase that said more than it ought to say, so that each speech at the end was bound by the law of official inexplicitness, the more purge-like than when it started out in its first draft. E aqui, eu acho que a palavra-chave, nesse caso aqui pra gente, é a palavra inexplicitness. Explicitness seria algo, né, explícito, né? Se algo é inexplicit, digamos assim que isso falta essa coisa explícita, né? É algo meio inexato. E é essa palavrinha aqui que vai definir essa número 4. Porque o que vai dizer, né? Aqui vai dizer que se torna mais focado e direto. E não, a gente consegue, né, por essa palavrinha aqui, interpretar que é o contrário. Tem também essa aqui, ó, que é porridge-like. Porridge é um mingau de aveia, né? Isso é mais na Inglaterra e na Escócia. Nos Estados Unidos se chama de oatmeal, né? Que é aquele mingau feito de aveia. Algo que é purge-like seria algo assim, meio sem sal. Só que, né, a gente não consegue só com esse purge-like definir que isso seria focado e direto. Seria algo só meio xoxo, eu acho, né? Então, eu acho que essa palavrinha aqui fica bem claro, né? Que seria algo inexplícito. E aqui, essa afirmativa, ela tá falando exatamente o contrário, né? Que depois, após todas essas reescritas, ele seria mais focado e direto. E não, o texto está falando o contrário. Então, esta aqui está errada.
Então, de acordo com o gabarito oficial, né, a primeira foi anulada, a segunda está errada, a terceira errada e quarta errada. Questão 40 se refere ao texto 5. Vamos ler um texto, é um texto bem grande. Urbanization is one of the defining trends of this century and a key driver of development. By 2050, around 70% of the world's population will be living in cities and towns. Asia and Africa will collectively account for a significant majority of the urban growth rate, a development that reflects the growth of both megacities and smaller urban settlements in both regions over the past 3 decades. Today, cities produce around 80% of the global GDP, and this importance is likely to continue. Cities also use 75% of global energy and are responsible for 70% of global carbon emissions. Accompanying the pace and the extent of urbanization are a number of positive and negative trends, from increased economic opportunities and improvements in lives and livelihoods, through to the potential for greater urban-rural disparity, lower quality of life, and conflict. One thing is clear: cities across the world play a critical role in driving sustainable development. However, cities today face numerous vulnerabilities and threats. Without proper planning, policies, and support, urbanization often leads to unnecessary risks and costs, preventing cities from reaching their full potential. Cases such as urban sprawls and the proliferation of informal settlements are increasing, and the communities who reside in such areas often suffer from the poor provision of public service, or lack of, such as healthcare or waste management systems. As our population grows, cities also become more complex, making long-term planning and city management a challenge. Amongst the numerous challenges that policymakers must tackle include those that are environmental, those pertaining to resource allocation, and even social challenges such as reducing intracity inequalities. Cities are providing a wide range of opportunities and possibilities for its citizens, and in order for them to be fully harnessed, cities should be built for and together with its citizens to fully unlock their potential. This includes taking into account the various needs and aspirations of people, making sure that everyone can have an equal and inclusive access to service and create urban spaces and environments to enhance livability. Based on text 5, judge whether the following statements are right, C, or wrong, E. Number 1. It can be inferred that the more urban expansions and proliferation of informal settlements are created, the more problems the communities nearby will face in terms of provision of public services. Aqui é uma coisa que você pode até retornar no texto, mas se você observar, é uma coisa que o texto como um todo está dizendo, tá? E aqui que eu chamo a atenção, esse, de novo, é o tipo de questão que demanda que você leia o texto na íntegra, porque ele está usando uma palavrinha aqui, ó, inferred, tá? Inferred vem, né, de inferir, é o mesmo significado que tem em português, que eu acho que vai um pouco além da interpretação. Eu acho que a interpretação tu foca mais, né, num trecho específico. A inferência, ela vai mais do todo. Nem sempre, mas, né, em geral, ela vai mais do todo. E esse aqui é o caso. Então, essa aqui, ela está correta, tá, gente? Porque sim, a gente pode inferir isso, né, que quanto mais expansões urbanas, né, mais desafios são criados, né? Mais problemas acabam sendo criados. Então, essa aqui está correta. Número 2. To ensure equal and inclusive access to services and create urban spaces that improve livability, cities should be developed by citizens aiming to fully realize their potential. Essa questão, eu diria, ela está errada por um detalhe bem específico, tá? Aqui está usando a palavra realize, to fully realize their potential. A gente pode pensar que pode ser a palavra, né, para realizar, né, o seu potencial total. Só que realize, em inglês, não é realizar. Realize é se dar conta, seria algo, né, como se dar conta do seu potencial. E aí aqui, se a gente acha que realize é realizar, a gente marca essa aqui como correta, tá? E não, gente, aqui no caso é dar-se conta de algo, ok? Então, esta daqui, ela está errada.
Número 3. Due to the amount of global GDP produced by cities, the article shows how important it is for cities to continue growing to help the urbanization process. E na verdade não é bem isso que o texto está mostrando, né? Na verdade ele fala como esse crescimento desenfreado das cidades podem provocar problemas. Então essa daqui ela está errada. Número 4. Despite the many vulnerabilities and threats cities encounter, it is reasonable to conclude that with effective planning, policies, and adequate support, urbanization can avoid unnecessary risks and costs, enabling cities to achieve their full potential. Essa aqui está correta porque sim, é isso que o texto realmente expõe, ok? Gente, espero que vocês tenham aproveitado essa prova do CACD que eu resolvi. Se vocês ainda ficaram com dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se vocês discordam de algo da minha resolução, pode deixar aqui nos comentários também. Tá certo? Um abraço e até a próxima!